Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hoje a gente vai gravar os sinais da volta de Jesus, então nós vamos orar. Querido Deus, graças a Te dou, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua palavra, de estar contigo mais um momento, em nome de Jesus. Amém. Estando com o discípulo no Monte da Oliveira, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da Tua vinda e da consumação do século? O mestre então enumerou vários sinais indicadores de seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como marca ilustrativa do acontecimento do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nosso dia. Quais são eles? Primeiro, não se esqueça, gente, de pegar sua Bíblia e um papel e marcar os versículos para depois vocês estudarem. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Jesus? Fica lá em Mateus 24, verso 6 e 7, depois verso 10. Segundo Timóteo 3, verso 1 e 4. Ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Nações contra nações, haverá fome em vários lugares, né? É o que nós temos visto falar. Segunda pergunta: que 3 grandes sinais no mundo natural indicam aproximadamente da volta de Jesus? Mateus 24, 7 e verso 29. Primeiro, terremoto, nós temos visto falar em terremoto. O segundo, o escurecimento do Sol e da Lua em 19/5 de 1780. Terceiro, a queda de meteoro no dia 13 de 11 de 1833. Os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza, né, ali no laboratório da Terra. Então, toda enchente, terremoto, furacão, incêndio, tudo quanto é coisa ruim é porque o Satanás estudou a ciência da Terra. Então, ele faz tudo isso para as pessoas achar que é Deus, né? Terceira pergunta: que sinais seria visto no mundo religioso antes da volta de Cristo? Mateus 24, verso 5, Mateus 24, desculpe, verso 4, 5, depois o verso 11 e o 24. Haverá falsos cristos e falsos profetas, o engano será baseado em sinais e prodígios, e iniquidade será multiplicada. Mateus 24, 11, 1 João 3, 4. Ah, mas como saber se é um falso profeta? É muito simples. Aquele que não falar o testemunho, a verdade, não está falando. Quando falar e pregarem, pede que mostre na Bíblia. Qual é o motivo dos falsos profetas pregarem a Bíblia? Fica lá em 2 Pedro 2, 3, 1. Será que é o amor? Não. Será que é a avareza? Sim. Será que é amor a Deus? Porque se tivesse amor a Deus, não pregaria por avareza, né? Então, se prega por avareza. O que atrai as pessoas, esses falsos líderes? O que será que atrai as pessoas, esses falsos líderes? Mateus 7, desculpa, verso 21, verso 23. A amizade, né? Eles fazem amizade. O segundo é a doutrina sem base bíblica. Eles pregam sem base bíblica, né? Tira texto fora de texto e contexto e não prega realmente o que está na Bíblia. Sinais e prodígio e curas, né? Quantas vezes a gente vê muitas pessoas fazerem isso, né? Quarta pergunta: além desse que importante sinal foi mencionado por Cristo? Mateus 24, 14, a pregação do verdadeiro evangelho em todo o mundo, né? Então, Deus falou também quando ele estivesse próximo de vir que tem 2 evangelhos sendo pregados, um falso e um verdadeiro. Então, o verdadeiro evangelho será pregado em todo o mundo. Quinta pergunta: Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado, Gálatas 1:6. O que fazer para não ser enganado? Devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Foi isso que eu falei antes. Quando a pessoa for pregar de Gênesis, Apocalipse, tem que pregar de Gênesis, Apocalipse sem tirar uma vírgula. Tem de pregar e mostrar que a palavra está de acordo com a palavra está de acordo com a base bíblica, da Bíblia, a palavra de Deus. Texto e contexto tudo bonitinho. Porque Deus manda provar o ensino dos profetas. Mateus 7:5, 2 Pedro 3:16. Marque com V ou com F, porque o engano às vezes parece verdade. Às vezes a pessoa está ali pregando, está parecendo que é verdade, é engano. Para comprovar se o que está ensinando está de acordo com a Bíblia. Então Deus pede para provar se estão ensinando está com acordo com aquilo que está na Bíblia. Ah, mas meu pastor, a minha pastora, tal fulano, o vizinho disse que é aquilo. Não. Abre a sua Bíblia, vai lá e confirma. Porque a Bíblia é tudo fácil de entender? Não, a Bíblia não é fácil de entender. Tem de ter alguém para nos ensinar ela, para que nós possamos compreender. Então, você já sabe, quando alguém for lhe pregar, tem de pregar com acordo daquilo que está na Bíblia. Como saber se uma doutrina é verdadeira? João 7:17, Isaías 28, 10. Doutrina de acordo com toda a Bíblia. Então, quando a doutrina estiver de acordo com toda a Bíblia, sem pôr e sem tirar,
é verdadeira. Doutrina baseada em só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento é falso. Isso não é verdadeiro. Tem de estar de acordo com toda a Bíblia. Doutrina baseada em uma só palavra ou poucos versos da Bíblia, não. Não só poucos versos da Bíblia. Tem de estar baseado em toda a Bíblia. Eu, quando eu dou estudo, na mesma hora que eu estou em Gênesis ou em Apocalipse, estudo vários livros da Bíblia ali quando eu estou, porque infelizmente eu não posso estar na frente de todos. Porque senão seria assim também. Então tem de estar sempre com acordo com a Bíblia. Pergunta 8. Seus sinais estão se cumprindo porque Jesus ainda não voltou, segundo Pedro 3,9. Por que será que Jesus ainda não voltou? Vamos ver? Jesus está sendo misericordioso para que ninguém se perca. Então Jesus ainda não voltou porque está esperando eu e você e muitas outras pessoas conhecerem a verdade e se converterem, né? 9. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Lucas 21, 28. Depois o versículo 34, Mateus 6, 36. Que atitude nós devemos ter, já que nós estamos descobrindo que Jesus está perto de voltar? Exaltar, erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Então nós devemos ficar felizes, estudar a palavra de Deus e colocar Ele sempre em primeiro lugar e pregar, espalhar o amor dele que Ele está voltando, porque nós não queremos ser salvos sozinhos. Vamos recapitular? Os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo, o que nós aprendeu, né? Um grande sinal que indica aproximadamente a volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso, nós também aprendemos. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. Devemos abrir a Bíblia, confirmar, estudar para ver se é verdade aquilo que estamos pregando. E mesmo que mostre um texto, nós devemos estudar, porque às vezes prega sem contexto. Por isso que eu mando vocês ir lá conferir. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Que bênção, não? Então vamos estudar a nossa Bíblia, vamos orar, vamos fazer comunhão com Deus e se preparar. Mas isso é falado desde o meu pai, do meu bisavô, tataravô, que Jesus está voltando. É como diz, ele ainda não voltou porque está esperando por muitas pessoas que ainda precisam ouvir a palavra de Deus e se converter para não se perder. E um dia nós encontraremos no céu em nome de Jesus. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade mais de estudar essa tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos indicar que o Senhor está voltando para nos buscar, para nos tirar desse mundo cheio de maldade, enfermidade, dor e morte, Pai. Vem estar com cada família humana nessa humanidade, em nome de Jesus. Amém.